Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, nesse tempo onde o Senhor tem nos dado tanta revelação da sua graça, esse tempo onde o Pai tem se manifestado a nós de uma maneira tão especial, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda. E diante disso a gente quer agradecer ao Senhor, a gente quer orar ao Senhor nesse primeiro dia da semana, no dia onde a gente vem buscar a revelação de Deus a nós, no dia em que a gente vem buscar a orientação do nosso Pai, para que a gente viva segundo a sua orientação, para que a gente viva segundo o seu propósito, para que a gente viva segundo o seu chamado. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, eu quero te agradecer do fundo do coração pelas tuas ricas misericórdias, pela sua graça, pela sua bondade, porque, ó Deus, a tua graça é maior do que a vida. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela segurança da salvação eternal, porque, ó Deus, sabemos que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as pestes, nem a fome, nem a miséria, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor do Deus Pai revelado em Cristo Jesus. E é baseado nessa certeza que nós descansamos no seu favor. É baseado, Deus, nesta certeza que nós descansamos no seu amor. Por isso, Pai bendito, se houver, ó Deus, corações ansiosos, se houver corações angustiados, se houver, ó Deus, corações ensoberbecidos, que o teu amor, que a tua palavra, que a tua presença, que o teu doce Espírito possa trazer alento a todos os corações. Para que, ó Deus, a gente, identificados com Cristo, a gente possa ser regido pelo mesmo Espírito que regiu Jesus Cristo de Nazaré. Para que, identificados, ó Deus, e unidos, ó Deus, em Cristo Jesus, a gente venha caminhar pelo chão que Jesus de Nazaré é. Pai bendito, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, no capítulo 2, a partir do verso número 11, diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A gente tem meditado na palavra de Deus sobre a temática vivam como filhos da luz. Porque nós somos filhos do Pai da Luz, onde não há sombra nenhuma de variação, onde não há influência, onde não há influência externa, onde o que o rege é sempre a sua essência divina, a sua natureza divina. E Deus é essencialmente amor. Deus é essencialmente uma comunidade relacional de amor. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui que os gentios, ou seja, aqueles que não participavam da comunidade de Israel, aqueles que não eram associados, aqueles que não eram judeus de nascimento, estavam mortos nos seus delitos e pecados quando viviam na sua inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, quando viviam regidos pelo seu instinto, entre aspas, instinto de sobrevivência. Quando viviam regidos na sua autonomia, ou seja, quando eram leis para si mesmo, quando viviam seguindo a sua própria cabeça, quando viviam seguindo o seu próprio plano de vida, quando viviam seguindo o seu próprio projeto de vida, completamente individualizado e alienado de Deus. Como se Deus não existisse. Antes,
vocês estavam mortos, vocês tinham um problema sério com Deus, vocês estavam mortos, a sua condição era de morte. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas Deus, que é rico em sua graça, rico em sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu grande amor, que nos amou, ele nos deu vida com Cristo. O apóstolo Paulo, então, declara que, em primeiro lugar, Deus vem e restabelece a vida a esse homem, essa vida numa relação dinâmica com Deus, numa vida intensa com Deus. E depois, irmãos, agora no capítulo 11, ele vai dizer assim, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar que havia entre esse homem e Deus uma inimizade, porque a condição desse homem era morto em relação a Deus, em relação agora. O apóstolo Paulo vai fazer uma outra lembrança à comunidade de Éfeso. Antes, vocês eram inimigos de Israel, vocês estavam alienados à aliança, vocês estavam alienados à comunidade, não havia amizade entre vocês. Isso era tão forte, irmãos, que inclusive na muralha ou no muro do templo de Jerusalém dizia assim, não ultrapasse, caso contrário, você morrerá. Ou seja, a repulsa ao gentio, ao acesso às coisas sagradas, às coisas da religião, era tão forte, que se um gentio ultrapassasse as fronteiras do templo, ele deveria ser morto. A Bíblia vai contar um relato para nós que quando o apóstolo Paulo esteve no templo, alguns judeus quiseram matar o apóstolo Paulo, o acusando de ter entrado com um Teófilo no templo. E queriam barbarizar o apóstolo Paulo. Tamanho era essa relação. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, antes vocês tinham uma inimizade com Deus e antes vocês eram estranhos às alianças em relação ao povo de Deus. E aí, da mesma forma como o apóstolo Paulo vai dizer que no versículo 4, que Deus, todavia, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. E aí, da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados. Irmãos, viver como filho da luz é viver em amizade. Uma amizade que se fundamenta em Deus, uma amizade onde Deus nos traz para uma aliança com Ele de amor, onde Deus nos traz para a sua comunhão, onde agora nós nos encontramos com Ele, e encontrados com Ele, irmãos, é destruído toda a barreira de inimizade em relação ao nosso próximo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã e é fundamental a gente entender. A palavra de Deus, irmãos, não tem nenhuma promessa para mim. A palavra de Deus não foi escrita para mim, não foi escrita para você, não foi escrita para essa pessoa que está ao seu lado. A palavra de Deus, irmãos, tem promessa para nós. A palavra de Deus tem promessa para o seu povo. Deus, irmãos, revela a sua palavra para o seu povo. Deus revela a sua palavra para a sua noiva. Deus revela a sua palavra para a sua igreja e não para mim e para você. É comum, irmãos, as pessoas buscarem a palavra de Deus tentando individualizar aquilo que Deus quer falar. As pessoas, às vezes, irmãos, vão tentar olhar e vão orar ao Senhor conversando sobre os seus interesses. Irmãos, Deus não chama a gente para conversar sobre os nossos planos individuais. Deus não nos chama para orar, para que a gente fale com Ele das nossas individualidades. Meu irmão, todo o chamado de Deus sempre vai tratar de um particular
para um geral. Ou seja, Deus fala em nossa singularidade, Deus fala em nossa pessoalidade, mas sempre nos chamando e nos levando para essa relação de comunhão. Por quê, irmãos? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. E porque éramos inimigos de Deus, também éramos inimigos uns dos outros. Nós tínhamos um muro de separação. Nós tínhamos uma barreira de separação. Nós vivíamos alienados um do outro, cada um no seu mundinho. Cada um, e quando interagia, as pessoas interagiam apenas baseando no seu próprio plano de vida. Ou seja, muitos de nós, irmãos, só se relaciona com quem pode, na verdade, atender algum interesse meu individual. Geralmente as pessoas se relacionam umas com as outras baseado na vantagem ou no que o outro tem a te oferecer. É comum algumas pessoas, inclusive, gravar vídeos dizendo assim, olha, não se relacione com pessoas que podem puxar você para baixo ou pessoas que não vão colocar você numa posição legal, uma pessoa que não vai te inspirar, não vai acrescentar, não vai somar nada com você. Mas não é isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho destrói toda a barreira da inimizade. Por isso, meu querido irmão, não há uma amizade com Deus, não há uma amizade com Deus que se reporte a uma individualização. Toda amizade com Deus sempre vai me levar para a relação, sempre. Deus, irmãos, não tem um plano para mim. Deus não tem um plano para minha individualidade. Sabe por quê? Porque eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em torno de mim. O mundo não gira em torno dos meus ideais. Há um reino, e o reino de Deus, irmãos, é um reino de amizade. Eu já não vos chamo mais de servo, mas chamo sim de amigo, porque eu tenho revelado a vocês o plano do meu Pai. Meu querido irmão, meu amado, meu irmão, eu quero que você entenda em nome de Jesus que o reino de Deus, irmãos, é esse reino de amizade e que, portanto, todos aqueles que se tornaram amigos de Deus, eles são cultivadores de amizade, de maneira que eles são a própria semente, porque eles se dão, eles se entregam. Lembre, irmãos, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que Cristo fez, mas Jesus não se entregou por aqueles que estavam o correspondendo. Não, irmãos. Jesus se entregou para partilhar com eles do seu Espírito, para que partilhando com eles do seu Espírito, Deus pudesse em Cristo Jesus ressuscitá-los para uma amizade com Deus, ressuscitá-los para serem amigos daquele que antes eles consideravam inimigos. Meu querido irmão, quando nós formos conversar com Deus, nós precisamos lembrar, irmãos, que nós não estamos ali numa conversa individual, onde nós vamos apresentar para Ele um plano individualista. Não, irmãos. Quando nós formos conversar com Deus, nós precisamos lembrar, irmãos, que dele é o reino, dele é o poder, a ele seja a glória. E que por isso, irmãos, eu preciso, em nome de Jesus, abandonar os meus projetos individuais e começar a colocar-me diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmão, sabe por quê? Muitas pessoas não vê sentido em ser igreja. Sabe por que muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, não encontram muito sentido?
porque elas, irmãos, estão procurando resposta para os seus anseios individuais, porque elas estão procurando promessas que falam da sua individualidade. Irmãos, a revelação de Deus vem por meio de uma singularidade para a relação. A revelação de Deus, irmãos, ela passa pela particularidade, ela pode passar pela particularidade, mas ela sempre é visando a relação, ela é sempre visando a comunhão, ela é sempre visionária da pessoa e nunca do indivíduo. Ela é singular, mas jamais individual. Por isso, muitos de nós não encontram mais sentido em ser igreja, porque estamos em busca de um projeto individualista, porque nós estamos em busca, irmãos, de um projeto completamente egocêntrico. Nós precisamos lembrar, irmãos, que não é bom, não há bondade em estar só, não é bom que o homem está só. E nós, irmãos, somos imagem e semelhança de Deus, logo, em tudo aquilo que contempla a minha individualidade, tudo aquilo que parte da minha individualidade para a minha individualidade, isso não é bom, porque bom é a relação. Porque nós fomos criados para ser imagem de Deus. Você está entendendo, meu irmão? O sinal da maturidade, irmãos, não é a autonomia. O sinal da maturidade, irmãos, é, na verdade, a liberdade. O sinal da maturidade não é a autonomia. O sinal da liberdade é a maturidade, é a liberdade. Por quê? Porque, irmãos, eu estou livre das minhas carências. Porque eu estou livre de tentar viver regendo a minha própria vida. Eu estou livre de mim mesmo, eu estou livre de tentar viver saciando os meus desejos da carne, e porque eu estou livre de viver de tentar saciar os meus desejos da carne, eu posso agora, irmãos, cuidar dos meus irmãos. Eu posso agora cuidar do meu próximo. Eu estou livre. Eu já não me preocupo com a minha própria salvação. Eu já não me preocupo mais com o que beber, com o que comer ou com o que vestir. Agora eu estou livre. Um homem maduro não é um homem autônomo. Um homem maduro não é um homem que é lei para si mesmo. Um homem maduro é aquele que é livre. Livre de quê? Livre de tentar viver a vida suprindo os seus desejos, suprindo as suas carências. Agora ele é um ser humano completamente liberto dessa vida regida pelo seu próprio ventre. E porque ele é um ser humano liberto, ele vai cuidar agora dos seus irmãos. Irmãos, nós estamos nos contentando em ser os bons filhos para o papai. Mas, na verdade, irmãos, o grande lance de ser filho de Deus é que agora, irmãos, nós seremos semelhantes ao Pai. Um bom filho de Deus é aquele que revela o Pai. Foi isso que Jesus fez. E revelar o Pai é assumir um compromisso de salvação dos seus irmãos. Revelar o Pai é se despir de toda tentativa de seguir um plano de felicidade alienado da comunhão. É se despir de toda tentativa de seguir a vida apenas como quem se move para satisfazer o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre. Meu irmão, um filho maduro, ele está sempre ocupado em revelar o Pai, em mostrar o Pai, em ser instrumento de propagação desse Pai. Por isso, quando ele ora, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida,
mesmo nos momentos de maior angústia, mesmo quando ele tem que enfrentar a morte, ele não ora como quem diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, eu sei que não é possível. Contudo, eu sei que a sua vontade vai ser feita na minha vida e é por isso que eu vim aqui cumprir isso. Jesus, irmãos, quando ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele não ora como quem faz uma súplica. Ele ora como quem declara uma sentença. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Ele declarou a sentença. Qual sentença? Eu estou aqui para ser o teu filho. E como filho do Senhor, eu vou revelar o Pai ali na cruz. Você está entendendo, meu irmão? Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso em realizar os meus planos. Deus não tem compromisso em realizar os teus planos. Deus não tem compromisso em realizar os teus sonhos, os teus projetos de vida. Deus tem compromisso em abençoar a relação na qual Ele colocou você. Meu querido irmão, em nome de Jesus, Deus não tem nenhum compromisso com o indivíduo. Deus, o compromisso dele é com a pessoa, é com o desenvolvimento da pessoa. Não gaste, meu irmão, o seu tempo em nome de Jesus. Não gaste o seu tempo tentando obter recursos para poder satisfazer os seus desejos, os seus planos, mas em nome de Jesus, gaste o seu tempo tentando conhecer a vontade de Deus, os desígnios de Deus, porque pode ter certeza que todos os recursos necessários para vivermos os desígnios de Deus, Deus já nos abençoou. Portanto, consagre-se agora, portanto, empenhe em nome de Jesus o seu tempo, não em obter recursos, não em obter sucesso, não em obter vantagens, não em tentar assegurar a sua própria vida, mas em nome de Jesus, gaste o seu tempo em conhecer a Deus, porque são os planos de Deus que são mais altos do que o nosso plano, irmão. E Deus, o Pai de toda misericórdia, tem esse compromisso. Qual o compromisso? De abençoar a pessoa, informar a pessoa e não o indivíduo. Meu querido irmão, em nome de Jesus, Deus não se revela ao indivíduo. Deus está sempre se revelando através do indivíduo para a relação. Através da pessoa, melhor dizendo, para a relação. Você entende, meu querido? Por isso eu queria falar sobre essa amizade com Deus. Essa amizade com Deus, irmãos, que se dá de uma forma tão especial. Em primeiro lugar, irmãos, ser amigo de Deus é entender que não há possibilidade de termos uma intimidade com Deus sem se reconciliar com aqueles que antes, para nós, era indiferente. Não há como ser amigo de Deus e ainda ter pessoas na sua vida que são indiferentes, que você não... tanto faz ela viver ou ela morrer, para você é indiferente. Ter, irmãos, amizade com Deus é como aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: antes vocês estavam separados, mas agora em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, vocês foram aproximados. Irmãos, alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é alguém que se aproxima das pessoas como quem revela o Pai,
como quem se vê extensão delas e as enxerga como uma extensão dele. Você está entendendo? Porque agora, irmãos, ele não vive mais com barreiras. Ele não se vitimiza mais. Ele não fica, mas aquela pessoa fez isso comigo, mas fez aquilo com o outro. Não, ele não é mais uma pessoa ocupada de si mesmo. Não há mais barreira nenhuma no coração dela. Meu querido, sabe o que amarga muitas pessoas? A vitimização. As pessoas ficam pensando naquilo que as outras fizeram com ela, as pessoas ficam se ocupando da própria vida, e quando a gente se ocupa da própria vida, irmãos, a gente vai enxergar que aquela vida não está de acordo com a nossa idealização. E porque essa vida não está de acordo com aquilo que nós idealizamos, muitas vezes nós amargamos, porque muitas vezes aquelas pessoas que nós demos um lugar para ela, um lugar de honra, um lugar de destaque em nossa vida, nós investimos o nosso tempo, nós investimos o nosso amor, nós fizemos tanta coisa por ela, aquelas pessoas não nos corresponderam, e porque não nos corresponderam, hoje nós temos uma barreira. Mas em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, ele derrubou essa barreira de inimizade. Por quê? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, agora, ele fez um só. Meu irmão, eu queria dizer em nome de Jesus, que se a amizade com Deus é, na verdade, ter amizade agora com aqueles que antes, para nós tínhamos uma barreira enorme, eu queria dizer também que não existe amizade em Deus que não seja fundamentada e alicerçada na cruz. Meu querido irmão, se você quer manifestar a amizade de Deus sobre as pessoas, se livre de todas as expectativas sobre as pessoas. Até mesmo a expectativa de fazê-las se converterem. Porque não é o teu dever fazer ninguém se converter. O seu dever é amá-las. O seu dever é revelar as virtudes de Deus para ela, a virtude do Pai para ela. O teu dever não é convencer a ninguém, mas o teu dever é ficar convencido do que o amor de Deus Pai está sobre você. E esse amor de Deus Pai quer se manifestar através de você em favor desse teu irmão. Por isso, irmão, não há amizade sem cruz. Sem cruz. Deus coloca determinadas pessoas na sua vida que hoje estão numa condição de inimiga para que você possa subir na cruz de Cristo e a partir dessa cruz de Cristo você possa sacrificar a sua vida para revelar a amizade de Deus através de você sobre a vida daquela pessoa. Não existe amizade sem cruz. Ou seja, irmãos, os amigos não são aqueles que nos fazem tão bem. Os amigos, na verdade, são aqueles que nos levam a subir na cruz. Os amigos, irmãos, são aqueles pelo qual nós estamos dispostos a dar nossa vida, a nos crucificar. Ninguém tem maior amigo do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Por isso, meu querido, ser amigo de Deus não é viver a vida como quem corre atrás dos seus sonhos. Ser amigo de Deus é viver a vida como quem vai em busca da formação de uma família. E é isso que o texto vai nos dizer. Antes, vocês eram estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos dos santos. Agora, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meu querido irmão, ser amigo de Deus é saber que a gente está na vida
não para ganhar dinheiro, não para ser bem-sucedido, mas para cuidar dos negócios do nosso Pai. E cuidar dos negócios do nosso Pai não tem a ver com o quê? Tem a ver com quem? Tem a ver com pessoas, não tem a ver com coisa. Vá para a vida. Vá para a vida como quem é amigo de Deus. Vá para a vida como quem quer se entregar para revelar a amizade de Deus que está em nós e é através de nós. Deus abençoe, que você tenha um domingo de paz e de alegria e de iluminação em nome de Jesus. Amém e amém.